Olá, agricultores. Esse é mais um Conafera Entrevista. Hoje a gente está aqui com ele, né? Que foi deputado estadual, foi o primeiro prefeito de Curitiba depois da ditadura militar, também foi governador do Paraná por diversas vezes e senador do nosso país, Roberto Requião. Bom dia, senador. Bom dia. É uma honra para a gente ter você aqui hoje. É minha. A honra é minha. Muito obrigado. Então, a gente está muito feliz de ter você aqui hoje, de fazer essa entrevista, justamente porque a gente sabe o trabalho que você fez pro segmento da agricultura familiar, tanto no Paraná quanto no Brasil, né? E a gente é muito grato por isso, né? Então, uma das coisas que a gente queria conversar com você é sobre os programas que você fez para a agricultura familiar e como isso fortaleceu, né, esse segmento. A primeira pergunta que eu te faço é sobre o fundo de aval, né, que o senhor desenvolveu enquanto governador do Paraná. Eu queria saber como que foi implementar isso e como que foi o resultado disso, principalmente numa época que estava com poucos recursos, né? Você me deixa profundamente satisfeito quando levanto esses temas. Eu verifico que na memória dos agricultores do setor não desapareceu o que nós fizemos. O fundo de aval foi uma das primeiras coisas. Nós observamos que muitos agricultores produtivos em ocupações antigas, ou mesmo, na maior parte, famílias que já estavam em cima da terra há 50, 60, 80, 100 anos, não tinham regularizado os seus títulos. Não tinham encontrado um advogado que fizesse um inventário, não tinham o título na mão e não podiam acessar os empréstimos baratos federais para a agricultura familiar. Então, o que nós resolvemos? Nós resolvemos criar um fundo de aval. Ou seja, eles só poderiam ter o empréstimo se tivesse um avalista sério. E o avalista sério passou a ser o Estado do Paraná através de um fundo nosso. Nós criamos o fundo e garantimos o aval para todos os agricultores pequenos e médios que estivessem plantando, estivessem produzindo. Quando eu lancei esse projeto, eles diziam: você vai quebrar o Estado, esse pessoal não vai pagar. O pequeno agricultor tem como fundamental no seu patrimônio moral a seriedade com que trabalha. E nós não tivemos, estatisticamente, rigorosamente, nada de inadimplência. O pequeno agricultor que tomava dinheiro emprestado, avalizado pelo governo, pagava. Uma seriedade absoluta, desmoralizando a negação do projeto. Foi uma maravilha. Nós garantimos o financiamento barato para os agricultores do estado do Paraná com um sucesso incrível. Outro programa que o senhor desenvolveu foi o Trator Solidário também, né? Que entregou 8.000 máquinas para a agricultura. Eu queria saber como que foi a recepção dos agricultores familiares quando receberam essas máquinas, como que foi o programa? Preço de fábrica. Eu baixei extraordinariamente o preço dos tratores em relação ao preço de fábrica. Mas daí eu percebi que naquela correria inflacionária que o Brasil estava vivendo, o agricultor podia ficar inseguro em comprar um trator barato, mas de repente os juros dominados pelo Banco Central e pelo interesse dos rentistas podia subir de uma forma que tornaria o pagamento impossível. Então eu vinculei o financiamento através da nossa agência, foi dinheiro do Estado do Paraná e consegui algum dinheiro federal também para fazer o fundo. Eu consegui vincular os juros ao preço do milho. Então o sujeito que plantasse um alqueire de milho sabia que qualquer que fosse o preço do milho, ele teria, com o seu trabalho, a condição de pagar com tranquilidade o preço do trator. Foram cerca de 8.000 tratores comercializados. Talvez no fim do governo até um pouco mais, mas o número que eu tenho em memória foram 8.000 tratores da Ford New Holland, que ganhou a concorrência. Durante todo o espaço de vigência, a Ford New Holland pressionava: governador, vamos modificar o preço. Não, para modificar o preço, faço outra concorrência e vocês podem ficar fora disso. Então mantive o preço baixo e a vinculação do preço ao preço do milho, que é um cereal nobre. Nossa, que maravilha, né? Foi uma ótima ideia. E funcionou extraordinariamente. Sim, sim. Você falou, acabou de comentar, né, que sem água não existe produção, né? Teve um outro programa que o senhor fez, que foi o Irrigação Noturna, né, que ajudava a baratear os custos tanto de energia
e fazia com que os agricultores pudessem ter uma produção melhor e maior por conta dessa irrigação da parte da noite, né? Na verdade, acabou não sendo só irrigação, né? Porque nós estendemos um preço muito baixo da tarifa de água na madrugada para galinheiros, para pocilgas, para industrialização nas pequenas fazendas. O raciocínio foi o seguinte: se a água continua circulando à noite e girando as turbinas das usinas, e as usinas não têm acumulador de energia, essa energia se perde. Então eu vou oferecer essa energia para irrigação noturna, que é fundamental para qualquer tipo de plantação, para as pequenas e médias propriedades, e não deixei de fora as grandes também, com um preço que é 10% do valor da tarifa. No começo diziam, vai quebrar a Copel, o Requião está louco. A loucura foi extraordinariamente positiva. Ao invés de quebrar a Copel, aumentou o lucro da Copel, porque esse pessoal começou a empreender sistemas e utilidades que normalmente não faria com o preço absurdo. Então aumentou o faturamento da Copel. Bom, mas daí vinha outro problema. Irrigação. Tem um custo. Eu resolvi, então, financiar o custo da irrigação também através de um fundo estadual. E esse custo da irrigação passou a custar 1% ao mês? Não, 1% ao ano. A gente estava dando para a agricultura do Paraná um sistema de irrigação e esse 1% se destinava, mais do que qualquer coisa, 1% ao ano, para a gente cadastrar o movimento, saber quem estava usando e como é que andava o projeto. Então foi um projeto absolutamente sensacional. Eu acho que não existe mais. Não sei como é que está isso no governo desses malucos aí. O Ratinho disse que o objetivo do governo dele era transformar milho em galinha, galinha em filé de lagosta, lagosta em hambúrguer, hambúrguer em nuggets. E eu vejo que o Ratinho tem um governo aumentativo hoje. Aumenta a tarifa de água, de luz, aumenta imposto, vende empresa pública e não faz rigorosamente nada. É uma tristeza. E está acabando com diversos programas muito bons, né? Esses que a gente comentou aqui agora, quais foram os resultados dele, da produção mesmo? Foi um aumento brutal da produção e, por via de consequência, fixação do homem no campo. O sucesso das pequenas empresas rurais fez com que o êxodo rural fosse suspenso de uma forma bastante positiva, com números significativos. Era um grande problema na época, né? Era um grande problema na época, sim, sem dúvida. Então, esses programas funcionaram extraordinariamente bem. Além disso, nós tivemos um programa de calcário, nós distribuímos calcário nas regiões mais ácidas do Paraná, utilizando a estrutura ferroviária e a estrutura viária do estado do Paraná. Um grande programa também. Em 2008, quando o senhor era governador, a agricultura familiar é responsável por 2/3 da produção dos 150 produtos que estão no IPCA, né? E quando o senhor era governador, atingiu esse nível. E desde então esses níveis se manteram, surpreendentemente, até durante a pandemia esses níveis se manteram. A minha pergunta é, você acha que isso se dá devido aos programas que foram feitos para estimular a agricultura familiar do estado? 80% ou mais do que vem para a nossa mesa é produzido pela agricultura familiar. O povo não come soja, não come algodão, não come milho. Os cereais matinais dos Estados Unidos são baseados em milho. Mas isso tudo, a grande agricultura brasileira, que tem uma importância na balança de pagamento do Brasil, nas contas do país, ela é para exportação. Ela vai alimentar o gado da Europa de países mais bem administrados que o nosso. E havia e há um desprezo muito grande pela agricultura de base que põe comida na nossa mesa. Eu acho que nós fizemos a agricultura familiar se consolidar de certa forma no Paraná. Depois teve o programa do leite das crianças também. Sim, se lembra? Sim. Como é que era a história do leite das crianças? Quando eu quis lançar o programa, o meu vice-governador queria fazer através de grandes cooperativas para distribuir leite em pó. Não, não é isso que nós queremos. Nós queremos dar o leite para a alimentação das crianças no início da sua vida, mas nós queremos que o pequeno produtor funcione. Então eu criei o programa do gado, comprando gado da Argentina e do Uruguai. Holando argentino, que é um gado
aclimatado contra doenças que atingem o Brasil e a própria Argentina e o próprio Uruguai. Eu comprei perto de 200 mil cabeças de vaquilhonas e distribuí essas vacas no estado inteiro. Criamos bacias leiteiras, como a do Sudoeste, simplesmente maravilhosa. E este leite era usinado em pequenas usinas distribuídas pelo Paraná e fornecido às crianças através de postos, basicamente nas escolas. Eu coloquei geladeiras em todas as escolas e era aquele leite barriga mole, de plástico. Foi um programaço do ponto de vista do estímulo à produção e fundamental do ponto de vista da alimentação das crianças. Eu passava anteriormente numa tribo indígena, dessas que acampam no Paraná, e via com tristeza as crianças doentes, um resfriado, uma cena que não era muito agradável. 3, 4 meses depois da distribuição do leite, você voltava a uma aldeia dessa e tinha mudado. As crianças estavam com uma condição maravilhosa de saúde. Valeu a pena esse programa, do ponto de vista da produção e do ponto de vista da alimentação das crianças do Paraná. E até hoje o Paraná é uma referência em produção de leite por conta desse programa. Né? É uma referência. Vacas holando-argentinas, né? Porque o pessoal da direita dizia que o Paraná não tinha gado leiteiro, porque os gados eram do PT, que produziu 5 litros de leite por dia. Eu substituí esse gado, com a ajuda do PT, que era governo, nesse programa da vaca leiteira, substituí por vacas holando-argentinas que com 1 quilo de concentrado nos ofereciam uma média de 20 litros de leite por dia. Nossa. E isso continua até hoje. Agora, o pagamento também, a perder de vista, equivalência em milho, e em determinado momento, quando o programa para nós foi suficiente, o Estado dispensou a continuidade do pagamento. Porque o nosso interesse era implantar pecuária leiteira. Sim. Não era fazer um negócio em que a agência de fomento tivesse algum lucro ou um ressarcimento completo. Sim. Valeu a pena. E somei a isso o programa das ovelhas. Eu verifiquei que uma família morando no campo que tivesse 6, 7 ovelhas e um refrigerador conseguia facilmente resolver o problema da proteína na alimentação da família. Então, eu comprei também uma quantidade enorme de ovelhas na Argentina e no Uruguai, de 2 dentes, e distribuí nessas propriedades. Eles tinham que pagar a ovelha em ovelha. Em determinado momento, eu verifiquei que no Paraná você ia num restaurante de estrada, a primeira coisa que te serviam na churrascaria era um bom pedaço de ovelha. Então o Estado do Paraná abriu mão da reciprocidade do criador. Nós deixamos de cobrar a reciprocidade. Eles pagavam em ovelha, mas nós já tínhamos implantado a cultura de ovinos e não precisavam mais receber de volta. Estava implantado. E até hoje o Paraná é um grande produtor de ovelhas. Sim, é um reflexo, né? A gente falou sobre diversos programas aqui e a gente sabe que hoje, a nível federal, a nível estadual, está bem complicado para o setor da agricultura familiar, né? E que a tendência é piorar as coisas, né? Dificultar mais as coisas. Como que você vê o futuro desse setor e o que a gente pode fazer para melhorar isso? O projeto dessa gente é aquela ponte para o futuro, é transformar o Brasil numa grande fazenda de produção de commodities agrícolas, não de alimentos. Eles estão liquidando com a variedade dos nossos alimentos. Eu sou curitibano, de uma família baiana e sergipana, mas nasci aqui em Curitiba. Eu lembro da minha infância dos produtos que iam à mesa da minha casa. As raízes, o cará, as carambolas, o maracujá doce, produtos do litoral que garantiam uma variedade incrível de alimentos na nossa mesa. Está acabando tudo isso. E essa história de produzir milho, soja, trigo, e o Brasil está caindo brutalmente da produção de trigo, nos levam a um momento que nós vamos ter que comer ração, como alimentamos o gado. Nós não teremos mais a variedade, a alimentação plural desaparece. Então, o que eu vejo é que esse projeto de transformar o Brasil numa grande fazenda é um crime. E não é só o projeto do Temer, não é só o projeto do Guedes, não é só o projeto do consenso de Washington.
de transformar o Brasil numa plantation, produzindo para fora. Lamentavelmente, ele vem lá de trás. Ele vem com o Guedes, os ministros do PT. Ele vem com o Meirelles, com o Joaquim Levy, ele vem com o Manteiga, ele vem com os ministros que conduziram a economia brasileira durante o governo do PT. Eu faço uma comparação, eles vinham mais devagar. E comparando com o Guedes, eu imagino uma corrida. Os ministros do PT eram o Rubinho Barrichello. Eles corriam na mesma pista, mas mais devagar. E o Guedes acelera hoje nessa pista com maior velocidade para destruir a economia brasileira. A ideia é nos transformar num país produtor de commodities, minerais e agrícolas, com um povo semi-escravizado. Acabaram com os direitos trabalhistas todos. Não vou dizer a você que não precisasse algumas modificações. Tudo muda. Uma unidade dialética chama-se a constante mutação dos fatores. E isso faz com que você adapte uma legislação antiga. Eu comecei minha vida como agricultor, depois como advogado trabalhista. Então eu entendo bem as distorções do sistema. Mas eles não pretendiam resolver as distorções do sistema. O que eles pretendiam era acabar com o sistema e o direito dos trabalhadores. E é isso que nós estamos vendo hoje. Então, eu acho que nós estamos na beira de um colapso social muito grande. Antes dos governos petistas, você lembra? Pessoas desesperadas no interior do Brasil assaltavam fazendas e armazéns para poder comer. Daí surge, entre outras coisas, o MST. E quando eu digo que o MST é uma bênção divina no Brasil, o pessoal abre os olhos da regala. O MST transformou o desespero violento numa organização que reivindicava benefícios junto ao município, ao Estado e à União, e transformava a violência em algumas conquistas, em modificações progressivas em favor dos despossuídos, dos marginalizados e dos agricultores sem terra. E hoje não existe mais isso. Estão acabando com o poder dos sindicatos, acabando com a ação positiva do MST, que continua produzindo e doando alimentos para a população das cidades que não tem o que comer, numa demonstração rara de fraternidade e de ação política positiva. Então, eu acho que nós estamos entrando numa crise e essa crise vai dar a oportunidade de mudar o sistema político do Brasil. Não só do Brasil, do mundo. Eu estou na linha do Papa Francisco. O capital é bom. Se ele é investido numa fábrica, se ele produz o avanço da tecnologia, se ele dá empregos e salários decentes para que os trabalhadores possam acessar o processo civilizatório, educação, cultura, ter saúde e uma vida mais feliz. Mas o capital não pode comandar o mundo e o capital deve servir a sociedade e não servir dela. Então hoje eu acho que a grande crise é a luta contra o capital vadio, o capital que não produz o botão de uma camisa, a peça de uma máquina, o capital que vive do seu próprio giro, do financiamento de dívidas públicas criminosas e na ciranda maluca das bolsas. Nós precisamos de uma mudança profunda e o nosso país está precisando de um projeto nacional. O Brasil é grande demais para não ter um projeto nacional. Não pode se submeter à geopolítica norte-americana e nem aos interesses da China e da Rússia. Porque a China e a Rússia têm problemas locais com seus próprios países, com a sua própria população. E nós temos que defender a nossa população, a viabilidade da nossa convivência e o progresso das pessoas e a felicidade das famílias. Está faltando no Brasil um projeto nacional equilibrado, que não seja um projeto ousado demais, porque não seria sustentável. Tem que ser, como diria o velho Aristóteles, conheceu Aristóteles, foi contemporâneo seu, um ato meio, um ato eficiente e sustentável. Não pode ir ao extremo da covardia, que é a tal da frente ampla, um acordo com o capital financeiro. Mas não pode ir ao extremo do exagero, que não garante a sustentabilidade do programa. E esse programa, na visão do velho gênio da raça, o Guerreiro Ramos, negão maravilhoso, tem que oferecer possibilidades de evoluir com a própria evolução da nossa sociedade no processo civilizatório. Eleições periódicas, restabelecimento da soberania
restabelecimento da democracia, revalorização do trabalho e geração de empregos. E agora, no momento que nós estamos, nós temos que urgentemente resolver esse problema da crise do Covid-19, o que não está fácil, né? O governo brasileiro iniciou a vacinação com 6 milhões de doses da vacina chinesa. 6 milhões de doses não resolvem o problema de um estado como o Paraná. São 3 milhões, né? São duas. Mas na verdade seriam 230 milhões de habitantes mais ou menos hoje. Mas as crianças até 12 anos não se vacinam. Mas nós, não sei como, vamos ter que arranjar vacina, uma vez que o maluco do Bolsonaro só se atrita com países do mundo à custa de nada, em razão da sua própria boçalidade. Uma das coisas que o Brasil tem hoje é justamente isso, né? Tipo, essa negligência com relação à população, né? Dentro da Conafer, a gente acredita muito na autonomia. Não é o Brasil que tem. É o governo, né? É a gestão e o domínio do capital financeiro. Sim. Não há nenhuma preocupação com fraternidade. Deixa que o povo morra. E autoridades estão dizendo, os velhos estão morrendo, nos ajudam com o déficit da Previdência Social. Isso é uma loucura. Eles acham que tudo isso é proposta comunista. Você sabe como surgiu a Previdência Social no mundo? Lá atrás, quando o Bismarck estava tratando da unificação da Alemanha, ele teve notícias das ideias de um filósofo que já tinha morrido nessa época, que era o Johann Fichte. O Fichte dizia o seguinte: a hierarquia feudal, os títulos dos nobres, a nobreza, foi derrotada pela burguesia. A burguesia eram os burgueses, os comerciantes, que iniciavam as corporações de ofício, se capitalizavam de alguma forma e viviam dentro e fora das muralhas feudais. Eles foram aumentando em número com o progresso da economia e em poder. Num determinado momento eles diziam: nós não admitimos mais que a gente tenha que trabalhar desesperadamente e os nobres, as elites, vivam da propriedade da terra, dos seus títulos, à custa do trabalho da burguesia. Eles derrubaram a nobreza. Então, derrubaram a nobreza com a consagração da propriedade privada. A própria Revolução Francesa consagra a propriedade privada e, mais adiante, na independência dos Estados Unidos, se consagra também a propriedade privada. O Fichte dizia o seguinte: vai acontecer com a burguesia agora o que aconteceu com a nobreza. E por quê? Porque o trabalhador, que não é o burguês, não é o sujeito que tem bens, tem capital, tem como única propriedade, único patrimônio a sua força de trabalho. E quando ele envelhece e essa força estiola, ele não tem mais como e do que viver. E eles estão aumentando em número com a evolução da economia. E eles vão derrubar os burgueses porque eles não podem sobreviver sem derrubar esse sistema. O Bismarck leu isso e pensou o seguinte: não, eu não vou deixar isso acontecer na unificação da Alemanha. Eu vou criar uma garantia para os trabalhadores viverem um certo conforto na velhice. E criou a Previdência Tripartite: o Estado, o empregador e o empregado. Eles dizem que isso é proposta comunista, do Johann Fichte e do Bismarck. São uns idiotas completos. E eles estão pondo em risco a estabilidade do sistema e a sua mudança de uma forma violenta, com o desespero dos despossuídos. Existem outros caminhos. Com certeza. O Papa Francisco indica o caminho. É evitar o domínio absoluto do capital financeiro e vadio. Uma das coisas que a gente tem dentro da Conafer, a gente preza muito pela autonomia das nossas bases, né? Pela autossuficiência dos agricultores familiares. Você acha que o governo, enquanto uma instituição que serve para zelar pela população, você acha que além de investir no mercado, incentivar o mercado, ele também deveria incentivar a autonomia dos agricultores? Eu acho que o governo tem que estimular o crescimento econômico. Você veja, crises excessivas o mundo viveu na Alemanha e nos Estados Unidos, na época de 30. Na Alemanha, desde a época do Hindenburgo, antes do Hitler, um economista chamado Horace Greeley Schachte, o Schachte resolveu
esse problema de formas bem interessantes. Ele primeiro criou um sistema de vinculação da moeda com uma cesta de cereais, que foi copiada no Brasil há um tempo atrás, chamou-se Plano Cruzado. E depois ele viabilizou grandes investimentos públicos. Da noite para o dia, ele baixou os juros da rolagem da dívida pública alemã. A moeda alemã não era conversível e os donos do dinheiro disseram, vai virar pó nosso dinheiro. Eu disse, não. Nós estamos criando um programa de recuperação, reconstrução e construção da infraestrutura alemã com a parceria do Estado e algumas empresas. E o Estado alemão garante uma lucratividade de 4,5% ao ano se vocês investirem nessas empresas. O nome dessa moeda não era MEFO, que estava ligado ao setor metal mecânico. Construção de estradas, siderurgias, as famosas autobans. Em 6 meses ele acabou com o desemprego na Alemanha. E o plano de vinculação da moeda a cereais, lá atrás, isso em 1920, 23, acabou com a inflação numa semana. Então, o que nós vemos hoje é que, paradoxalmente, esse governo de direita acabou com a inflação, mas evita qualquer tipo de investimento e acabou com a inflação e evita investimento para pagar a rolagem da dívida externa, que é controlada pelos bancos que dominam o Banco Central, banqueiros e rentistas. Então, nós estamos numa situação de erro em cima de erro, isso tudo tem que ser corrigido. Só para a gente finalizar aqui, que já está dando nosso horário, o senhor tem outra entrevista aí, só queria que você deixasse uma mensagem para os agricultores familiares do Brasil. O que o senhor tem a dizer para eles? Que se organizem, que tenham consciência da importância que tem para a alimentação do povo brasileiro, que o trabalho deles é fundamental e que abram os olhos para não votarem iludidos nessa direita que propõe a liberdade, o porte livre de armas e tudo mais. Nós precisamos de um projeto nacional e precisamos de uma virada. Hoje, o remédio brasileiro não seria a vacina, seria o impeachment do Bolsonaro. Mas não é fácil. Não é fácil porque o impeachment do Bolsonaro está mais ou menos como as vacinas com 97% de efetividade. Elas têm que ser congeladas a 80 graus e o Brasil não tem condição de congelar. Então, existe a possibilidade da proposta, mas não está ao alcance dos brasileiros por uma série de questões políticas, psicológicas e de domínio da mídia pelos interesses dos banqueiros. Nós temos que pensar na remoção desse lixo político todo a partir do processo eleitoral. Mas antes disso, nós precisamos ter uma proposta nacional. Ato meio, ato eficiente, sem o extremismo do exagero que não é sustentável, sem a covardia da frente ampla, que na verdade simplesmente homologa o domínio do capital financeiro. E nós precisamos, nessa próxima eleição, ter um candidato único à presidência da República, com um projeto único de todos os brasileiros. Um projeto que comova e mobilize 80% da população do Brasil. Um projeto dos brasileiros para o Brasil e para o povo. Para o povo que quer desenvolvimento econômico, mas quer a possibilidade das famílias, ao ferirem esse desenvolvimento, participarem do processo civilizatório, terem saúde, educação, bons salários e uma vida melhor e mais feliz. Na linha do Papa Francisco. Assim, ninguém vai dizer que eu sou comunista. Em nome da Conafer, eu agradeço muito por essa entrevista, foi um privilégio para a gente. E a gente fica muito feliz em saber que ainda tem pessoas assim que se preocupam com o setor da agricultura familiar no Brasil. Então, muito obrigado. Eu comecei a minha vida como agricultor, criando porco, coelho, plantando tomate, plantando algumas coisas num sítio que meu pai tinha aí no Pinheirinho. Eu, com 12, 13 anos de idade, disse para o meu pai, eu quero uma mesada. Os meus amigos têm mesada. Eu disse, não, vai trabalhar. Então, eu, de manhã, às 4 horas da manhã, eu levantava, tinha um jipão com uma carreta, e irregularmente, eu não tinha carteira, nem podia ter, eu levava essas mercadorias para o mercado municipal, não tinha SEAS ainda. E vendia
esses produtos do mercado municipal, porque às 7 horas eu tinha que estar na aula, eu estudava no Colégio Estadual do Paraná. Eu aprendi isso na lida dura e aprendi também o que é especulação. A gente chegava com a carreta, o pessoal das bancas oferecia um preço baixo porque dizia que estavam vendendo baixo. A gente descarregava a carreta, vendia, eles subiam o preço. E um belo dia eu resolvi esse problema. Eu resolvi não ir para a aula. Parei o Jeep lá e vendi pelo preço que eles estavam me oferecendo como pagamento. Cortou outra vez. Mas daí eu descobri que eu tinha um colega de turma, um menino preto, chama-se Miguel Flores. O pai dele tinha uma banca no mercado municipal. E eu acabei fazendo uma sociedade com o Miguel Flores. Eu levava os produtos da produção do nosso sítio e o Miguel vendia na banca do pai. A gente colocava aquilo nas prateleiras e depois nós dois juntos íamos para o Colégio Estadual. Às 7h30 começava a nossa aula. O Miguel, meu colega de turma, formou-se em odontologia. Eu acho que é dentista hoje do Banco do Brasil, uma dessas organizações. E deve estar velhinho, que tem a minha idade. Estou perto dos 80 anos, incompletos. Isso aí. Muito obrigado, viu, senador? Foi muito bom essa entrevista e com certeza vai ser muito importante para os agricultores familiares do Brasil. Valeu. Entender um pouco mais sobre os projetos e tudo mais. É fundamental a agricultura familiar. Né? É fundamental. Essa grande agricultura, o Brasil transformado numa fazenda com a população semi-escravizada. E o pior é que é uma fazenda mecanizada. Então nem emprego ela está dando. E se soma isso tudo a loucura do Temer e agora do Bolsonaro de permitir a venda de terras do Brasil para estrangeiros, para mineração e para agricultura. Diz o projeto do Senado, do filho da Cátia Abreu, até 25% do município. Não é 25% do município, que ninguém vai comprar terras improdutivas. Essa venda de 25% pode significar a venda de mais de 50% das terras produtivas do Brasil. É uma loucura, um empreguismo sem limite na visão do lucro rápido e de políticas emergenciais sem um projeto para o futuro do país, que se suporta um pouco também, fica por conta da minha nostalgia, no estilo de vida da pequena propriedade rural, e não nessa máquina de produção que é a grande propriedade mecanizada, praticamente sem operários e sem contemplar as necessidades do povo local. Isso não vai continuar no Brasil, tenho certeza disso. Maravilha. Valeu!